pessoal, muito boa noite. Aqui estamos mais uma vez para a apresentação do Show Mais e pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite leva um número espetacular de 2.816. Estamos completando, já completamos agora, no dia 1º de abril próximo passado, 14 longos anos no ar. Estamos caminhando para 2019 completarmos 15 anos. Que vai ser uma data bastante importante. Muito embora o dia 1º de abril é conhecido também como o dia da mentira. Nós vamos fazer o quê? Começamos no dia 1º de abril. Eu gostaria muito que vocês participassem do programa, fizessem perguntas ao convidado, sugerissem temas, sugerissem convidados. Olha, Dado, eu tive com um profissional tal, maravilhoso, ele tem a seguinte ideia, o seguinte esquema. Eu gostaria de passar para os nossos amigos também, para que todos conhecessem. Fique à vontade. Você pode participar pelo www, está aqui na tela, tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, não use o símbolo matemático e sim escreva por extenso MAIS. Tem também o contato @tvmaisabc.com.br. Tem também o Facebook. Esse é facinho, facinho, facinho. O Facebook é Facebook, quer ver, vai aparecer aqui, .com/tvmaisabc. O tema desta noite é de suma importância, porque trata-se de área da saúde. E nós não podemos brincar com a saúde quando a gente tem uma dor de cabeça, só uma dor de cabeça, tudo já perde a graça, tudo perde a graça, enquanto a gente não sara da dor de cabeça, o mundo fica turvo. Assim com as outras patologias. E quem não pode dizer de patologias realmente graves, quando a pessoa sente dor, é complicado. Por isso que a gente escolheu o tema Busca pelo Corpo Perfeito, que é o que está acontecendo. Todo mundo quer ter bumbum de um jeito, quer ter as pernas de outro jeito, é um rolo danado. Se é que Deus nos fez de uma forma, é com ela que devemos permanecer, não é? Pelo menos esse é o princípio lógico da coisa. E nós estamos recebendo com muito prazer, para o qual eu peço uma salva de palmas, o cirurgião plástico, o Dr. Pedro Lozano. Doutor Lozano, muito boa noite, muitíssimo obrigado por ter vindo. Boa noite, Darcio. Boa noite a todos os telespectadores. Eu que agradeço o convite. Imagina, nós é que agradecemos. Doutor, claro que para tudo precisa de prática, precisa de formação. O que está acontecendo? São pessoas não habilitadas, não talentosas, que estão adentrando por esse meandro da cirurgia, da medicina, a fim de auferirem grandes lucros. O que está acontecendo com esse tipo de intervenção cirúrgica? Bom, perfeito, Darcio. O que está acontecendo hoje em dia no Brasil é um fenômeno decorrente das últimas 2 décadas, do crescente aumento do número de faculdades de medicinas e, por consequente, número de profissionais médicos. Mas, para você se tornar um especialista, um médico com uma especialidade registrada junto ao Conselho Federal de Medicina, o número de vagas não cresceu na mesma proporcionalidade. Por exemplo, menos de 40% dos médicos formados na atualidade conseguem fazer a residência médica quem outorga, quem dá licença para você se tornar um especialista. Então, nós temos hoje um grande número de médicos sem especialidade. Então, quando você acaba os 6 anos de faculdade de medicina, você é apenas médico, você não é clínico geral. Para fazer clínica médica geral, você tem uma residência, né, uma especialização de 2 anos. Aí precisa de vaga para fazer essas residências. Perfeito. Tá? Eu estou pensando que é o tempo só que conta, não é isso? Então. Não, é um segundo vestibular. E, por exemplo, no caso da minha área, cirurgia plástica, nós temos 3 vestibulares. Então, primeiro vestibular para você adentrar a faculdade. Perfeito. 6 anos de faculdade de medicina. Você se forma médico. Ponto. Um segundo vestibular para adentrar a residência médica. Aí você pode fazer a opção oftalmologia, otorrinolaringologia, no caso da minha área, cirurgia geral. 2 anos de cirurgia geral. Aí você acaba cirurgião geral, que é um pré-requisito para cirurgia plástica, que são mais 3 anos. Ou seja, o profissional para ser cirurgião plástico, ou no caso da estética, quem outorga pelo Conselho Federal de Medicina, cirurgia plástica e dermatologia, dermatologista também, ele faz 2 anos de clínica médica, mais 2 de dermato. Então, o dermatologista demora 10 anos e o plástico 11 anos para cair no mercado. Muita gente, como não consegue passar nessas provas, acabam indo pelo caminho mais curto.
fazem cursos de pós-graduação, né, que ficou também um mercado de vender cursos de pós-graduação e sai fazendo procedimento nas pessoas e, infelizmente, a sociedade acaba pagando o preço, né, desses profissionais que estão atuando não plásticos ou não dermatologistas no mercado atual. Agora, as pessoas ficam perdidas também, né, doutor? Porque com todo esse caminhar que o senhor nos disse, né, de estudos, aonde o profissional vai dar o parecer do que deve ser feito naquela intervenção cirúrgica para não haver comprometimento com outras áreas, não é? Com consequências mais graves, como a morte, por exemplo. Não é? Como essas pessoas tomam essa decisão, então, de fazer um curso tipo final de semana, né, pegam um certificado ou coisa parecida, abandonando ou não tendo feito todos esses procedimentos de estudos anteriores e saem por aí matando as pessoas? Infelizmente, é a lei do mercado, né? Hoje nós temos um grande número de médicos e o mercado, a remuneração médica caiu proporcionalmente, né, nas últimas 2 décadas, com o aumento da demanda de médicos. Então, hoje o médico, algumas pessoas com algum desvio de conduta, elas optam por fazer esses cursos, porque são mais rentáveis. Então, ela vende, por exemplo, na mídia social, é um caso recente e fatal que aconteceu, infelizmente, no último final de semana, onde pessoas, através das mídias sociais, elas se autopromovem, né, e conseguem angariar pacientes para fazer esses procedimentos, sem a formação adequada. E a consequência, quem vai pagar é o próprio paciente. Não resta dúvida. Agora, o paciente, por sua vez, ele não tem onde se basear, porque ele não vai chegar e perguntar para o profissional: "Ó, você pode me mostrar os seus atestados aí, escolares?", não é? Então fica meio complicada essa situação. Mas nós estamos vivendo hoje em dia, né, graças à informação, os smartphones, tudo, você tem acesso, consegue ver qual é a formação desse profissional. Então, eu costumo dizer que o maior bem que você tem é a sua vida, é o seu próprio corpo. Quando nós vamos comprar uma casa, ou vender uma casa, ou um carro, todo mundo investiga seu antecedente bancário, Isso é seu verdade. CPF, tudo. E o seu maior bem, que é a sua vida, você vai colocar numa pessoa que você não conhece, você não investiga nada, né? Então, o passo para os pacientes, as pacientes que queiram ser submetidas a uma cirurgia, a um procedimento com um bom profissional entra na internet, entra no site do Conselho Regional de Medicina, no site do CREMESP. Primeira coisa, veja esse médico se ele é ativo ou não. E lá no próprio site do CREMESP mostra se ele tem especialização ou não. Esse é o primeiro. E através de hoje também você consegue ver se esse médico está respondendo o processo ou não, ele já foi indiciado. Então, hoje a internet facilitou muito a Quer segurança. dizer que a própria pessoa pode fazer uma pesquisa em relação ao CRM do profissional e ao puxá-lo, digamos assim, vem as informações básicas necessárias. Perfeito. Assim como o outro método de pesquisa é você entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é cirurgiaplástica.org.br, e procurar o nome do médico. Se o nome não aparecer, ele não é cirurgião plástico. E, infelizmente, no Brasil, é estimado que em 2017 ocorreram 12 mil cirurgias plásticas realizadas por não cirurgiões plásticos, né? O Conselho Federal de Medicina, junto com o CREMESP, fez um levantamento em 5 anos que, de 602 processos médicos, né, onde o médico foi julgado culpado, 602, apenas 3 casos das cirurgias plásticas, 602 cirurgias plásticas, apenas 3 casos eram de cirurgiões plásticos. Ou seja, 599 pessoas tiveram algum tipo de intercorrência que gerou um processo com o médico culpado e não eram plásticos. Por isso, infelizmente, Exatamente, porque aí o acaba mercado. comprometendo aqueles profissionais sérios, Perfeito. que estudaram 200 anos, não é? E fica no mesmo balaio, né? Perfeito. A fiscalização, infelizmente, esse caso trouxe isso à tona e os órgãos têm que fiscalizar mais isso, porque isso está sendo revertido para a própria sociedade, a falta de fiscalização, o grande número de profissionais não habilitados, tanto não apenas médicos quanto não médicos. Nós estamos vendo agora, devido também às condições de baixa remuneração de enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, que várias pessoas estão fazendo procedimentos estéticos sem a devida formação e aptidão para tal.
O doutor tem razão ao dizer que ao comprarmos um imóvel, não é, a gente leva engenheiro, faz todas as pesquisas de pagamento de impostos, de recolhimento, isso e aquilo, que o imóvel pode estar bichado. Certidões negativas. Certidões negativas do promitente vendedor, aquela coisa, aquela história. Arrasta-se por alguns dias uma negociação de um imóvel, assim como de um veículo. Sim. As pessoas às vezes afirmam, só compro carro zero porque quero ter menos problema, não é que não vai ter problema. Que toda hora tem recall, né? Recall daqui, recall de lá. Se pudéssemos fazer com os seres humanos, né, com os profissionais da medicina, recall, não é? Atenção, voltem ao hospital porque nós precisamos refazer a válvula tal, o parafuso tal, a placa tal, mas isso não condiz com a realidade. Agora, essas pesquisas sendo feitas, né, a pessoa também tem de fazer uma análise prévia, rústica que seja. Como que pode dar certo? É que eles sustentam a tese que não é cirurgia, né? É uma pequena intervenção, é um tratamento. Mas como pode ser feito isso num apartamento? Não pode ser feito isso, né? Então, quando você vai ser submetido a qualquer procedimento médico, odontológico, por exemplo, você tem que primeiro se credenciar, além do fato de você ser médico ou dentista, você vai ao seu órgão competente, no caso da medicina, o Conselho Regional de Medicina, e credencia o seu consultório ou clínica e o nível, o porte de atendimento ou procedimento que você vai realizar. Então isso gera taxas, né? Você vai pagar uma anuidade a mais no Conselho Regional de Medicina, taxas de vigilância sanitária. A vigilância vai ao seu consultório, à sua clínica, faz uma fiscalização de tudo, né? E então, visando a segurança sempre do paciente ao atendimento fornecido. Então, as pessoas têm que suspeitar disso. Não pode, não existe procedimentos realizados em ambiente não de consultório, não de clínica, em ambientes não hospitalar, né? É incabível, não dá para conceber. O risco de infecção é grande. Então, a partir do momento que você já teve essa oferta, o cliente, o paciente já tem que desconfiar. Ora, não é normal eu ser submetido a um procedimento delivery, né? A gente viu recentemente alguns vídeos que alguns profissionais acertam via telefone e vão até a casa do paciente e fazem. Como é que pode um negócio desse? Parece entrega de pãozinho, pô. É ilegal. Não é? E outra coisa, se o procedimento exigir uma anestesia, precisa ter um médico anestesista. E se ele for um bom profissional, ele vai exigir todo aquele aparato necessário caso de uma intercorrência. Perfeito. A vigilância sanitária é muito clara e muito óbvia. Nós temos pelo menos 3 níveis de procedimentos passíveis em consultório. E a partir daí, ela vai exigindo materiais para justamente prever intercorrências. Como exemplo, você citou, no caso de uma anestesia, uma sedação numa clínica, é obrigatório carrinho de parada cardíaca, medicação de adrenalina para uma eventual parada, você conseguir reverter e assim por diante. A sua clínica tem que estar vinculada a um hospital que tem uma UTI de retaguarda. Tá? Então, é que a população não sabe desses meandros para você ter seu consultório, sua clínica ou seu hospital mesmo funcionando. Tá? Mas isso é um selo de garantia, né, de qualidade do serviço prestado. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, depois nós vamos saber do doutor, entre outras coisas, quais aquelas cirurgias mais, eu diria, perigosas. A bariátrica, por exemplo, exige bastante cuidado, né, de uma equipe médica. Não é? Eu conheço pessoas que emagreceram porque ficaram doentes. Tiveram 1000 problemas, não é? Sei lá, é complicado isso, por isso vocês têm que tomar muito cuidado. Acho que desde um tratamento de uma unha encravada até uma bariátrica, tem que ser com um profissional competente. Não é verdade? Perfeito. Você não pode arriscar o teu corpo, a tua vida, a tua saúde nas mãos de qualquer pessoa. E às vezes por diferença mínima de gasto. Vamos a esse intervalo, já voltamos. Liga para sua amiga, fala, o Darcio está falando negócio das operações plásticas. Depois vamos perguntar para o doutor também, para o doutor Lozano, qual a cirurgia plástica mais pedida, mais solicitada? A coqueluche parece que flutua um pouco no mercado, uma hora é uma coisa, uma hora é outra, uma hora é bumbum, uma hora é o nariz. Tem gente que quer ficar com o bumbum
redondinho, não sei qual é a vantagem, qual é a diferença de um bumbum normal feito pela criatura máxima, né, do nosso universo, ou então aquele exagero. Tem gente que não consegue nem andar. É complicado. Bom, já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. De dólares. Pronto, gente, já estamos de volta e estou conversando aqui animadamente. O programa, quando o tema é bom, não tem intervalo para nós aqui, porque a gente continua conversando, dada a importância do tema. E uma coisa interessante que o doutor falou, gostaria que o senhor repetisse no ar, doutor, a diferença de uma cirurgia e de um procedimento. Não é? O procedimento é mais tranquilo, mais rápido, menos perigoso, porém deve ser feito em local adequado também. Perfeito, Darcio. Bom, atualmente o Brasil superou os Estados Unidos no número total de cirurgias plásticas. Quando nós falamos em cirurgias, são procedimentos que na grande maioria requerem um tipo de internação, seja uma internação em day hospital, ou seja, durante o período de 12 horas, ou mesmo 1 a 2 dias no hospital. Por exemplos de cirurgias é a abdominoplastia, né? Como você disse, a cirurgia mais procurada hoje em dia é a lipoaspiração. Em segundo lugar, dependendo, sempre o ano varia, é a inclusão de prótese de mamas, a mamoplastia de aumento. Então, sempre as líderes no Brasil. Então, essas cirurgias devem ser feitas em ambiente hospitalar. E junto nós temos procedimentos estéticos, né? Que quais são? A toxina botulínica, né, os preenchedores, tá, são os mais utilizados. Temos outros também, lasers e assim por diante. Então, esses são realizados em ambiente de consultório, né, ou de clínicas. Então, quando nós pegamos cirurgias e procedimentos, né, os Estados Unidos ainda são líderes mundiais. Nós estamos em segundo lugar, né? Estima-se que no Brasil, em 2017, foi realizado aproximadamente 1.200.000 cirurgias plásticas, né, em cirurgias e procedimentos estéticos, enquanto nos Estados Unidos 1.400.000. Tá? Mas a população lá é maior e o poder aquisitivo muito maior. Então, assim, quando a gente pega per capita e nível de renda, a gente tem proporcionalmente um número bem maior de procedimentos, né? Isso influencia pelo fato de nós sermos um país tropical, né, diferente dos Estados Unidos, que tem uma grande área, muda muito o clima, né? E o brasileiro, culturalmente, como ele se expõe muito, né, ele quer preservar aquele corpo ao longo dos anos, então ele acaba sendo submetido mais a cirurgias plásticas, como a abdominoplastia, lipoaspiração e assim por diante. É o clima tropical também, né? A gente está falando da brejerice da mulher brasileira e da mulher norte-americana, né? Lá os motivos são outros. Aqui é muita exposição nas praias, não é? A mulher brasileira anda com menos roupas, digamos assim, por causa do clima, não é? Então, às vezes ela se sente introvertida, não é, por um probleminha ou outro que ela tenha em alguma parte do corpo, não é? Sim, 70% da população brasileira mora numa faixa de 100 quilômetros do litoral. Olha, né? lá. E nós temos o nosso biquíni. Olha o tamanho do nosso litoral. O Brazilian Bikini, né, que é famoso no mundo todo. Então, por isso, pela exposição corpórea que nós temos mesmo. Cultural nosso. Agora, existe um protocolo a ser seguido, doutor, de idade, de sexo, de altura, de peso, para uma intervenção mais agressiva? Depende, Darcio. Depende da cirurgia a qual nós vamos nos referir. Quando nós falamos, por exemplo, de uma cirurgia de correção de orelhas em abano, ou seja, otoplastia, muitas vezes nós fazemos em crianças em torno de 5 até 8 anos, seria a idade ideal. Ah, pode ser feito? Sim, porque a criança nessa idade já está com o segmento cefálico, ou seja, a cabeça já tem quase 90%, a orelha do crescimento já ocorreu. A orelha diz que ela já vem pronta, né? Do tamanho normal quase? Sim, exatamente isso. Ela vai crescer até o máximo, aos 5, 6 anos de idade. Para evitar que essa criança sofra bullying, né, ou quando essa fase começa a ter algum tipo de processo negativo psicológico para a criança, nós indicamos a cirurgia. Ao passo que uma menina que, por exemplo, quer colocar um implante mamário,
né? A gente não vai colocar com 12 anos, né? Claro. Às vezes nós recebemos no consultório crianças, né, adolescentes com 13, 14 anos já querendo fazer uma mamoplastia de aumento. Porém, nesse caso de cirurgia, a mama ainda não está completamente desenvolvida. Então aí nós postergamos para 16, 17, idealmente a partir dos 18 anos de idade. Porque mesmo assim ela pode sofrer bullying, né? Mesmo não tendo desenvolvido até o tamanho relativo à idade, não é? Com as amiguinhas, isso e aquilo, pode ter problema também, né? Sim, além do bullying e até o mal-estar que ela sofre, né? A Organização Mundial da Saúde define a saúde como o bem-estar biopsicossocial, né? Então, ela pode estar saudável, biologicamente falando, o social dela, vivendo um ambiente muito bom, mas o psicológico, o jeito que ela se olha no espelho, o jeito que ela se interpreta, não está bem, ela não vai ter saúde. A terceira idade já foi abandonada abandonada no bom sentido, e às vezes no mal também, pela quarta idade. Está se vivendo mais. Tanto é que o grande problema financeiro do nosso país é a longevidade. É bom para quem vive mais, mas é ruim para o governo que tem que arcar com todos os compromissos em relação a essa pessoa. As pessoas com mais idade, digamos assim, não é? Tem gente chegando aos 90, 100 tranquilamente, não é? Elas têm pedidos especiais também na questão da cirurgia plástica, na questão das rugas, na questão de varizes, né? Sei lá, porque a pessoa, para viver de acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde, não é? O problema social está implícito aí. Não adianta viver mais e ficar intocado, né? Sim, perfeito. E a pressão também social é grande, né? Então, às vezes, nós recebemos muitas pessoas que têm cargos de gestivos, administrativos, né, que chega a 50, 60 anos e chega uma pessoa com um subalterno de idade mais nova, com aparência melhor, a pessoa se sente ameaçada e ela vem procurar aí procedimentos tanto cirúrgicos quanto não cirúrgicos. Então, nessa faixa etária, né, a gente cuida muito da pele, né, por exemplo, como lasers, preenchimentos, toxina botulínica para aliviar as rugas e casos que nós tenhamos um excesso de pele, a cirurgia da pálpebra, que é a blefaroplastia, ou o facelift, que é a ritidoplastia, a retirada, né, retirada de excesso, a papada, são as cirurgias mais feitas nesse público. Dá para refazer a pessoa como um todo, né, doutor? Sim, sim. A cirurgia plástica é uma especialidade que ela não é só estética, ela é reparadora também, então sequelas de queimados, né, reconstrução de mama, então é uma especialidade ampla que nós assim acabamos tratando desde reconstruções da cabeça ao pé, literalmente, né, e todas as faixas etárias. Por isso que esse longo caminho para se formar, né? Então são os 11 anos e mesmo assim, depois dos 11 anos que você acaba a residência de cirurgia plástica, ainda você tem que passar na prova do título de especialista. Tá? Então temos uma quarta prova, né, que é o final para te dar o aval. A cirurgia plástica, óbvio, né, é uma ciência, aliás, de fino trato, digamos assim, de um estado bem adiantado dentro da matéria. Ela computa o envelhecimento celular, você vai esticar uma pele, mas você vai esticar uma pele já relativamente cansada, uma pele de 70, de 80 anos. Há um limite para essas intervenções, para essas cirurgias plásticas, muito embora o mundo social exija, e eu mesmo fiz essa colocação na pergunta anterior, da necessidade, a pessoa vai fazer um cruzeiro de navio. Nossa, um cruzeiro só. Como é que ela vai ficar exposta à piscina, se ela vai com a amiga, com fulana, com os casais, aquela competição, não é? Há um limite, senhora não vai poder fazer porque nós vamos arrebentar essa pele aí. Sim, perfeito. Isso na avaliação clínica, no consultório, na consulta, o cirurgião, ele explica para o paciente se há, primeiro, a indicação do procedimento ou não, né? E o objetivo da cirurgia, se vai ser alcançado ou não, frente à expectativa da paciente. Então, por isso que é importante ter essa discussão na consulta prévia ao procedimento ou não. Ainda a biologia celular está evoluindo muito, principalmente agora, na última década está evoluindo, mas ainda a gente não consegue regenerar a pele suficiente para reverter danos, principalmente de sol e outras coisas, tabagismo, enfim. Então, nisso, o cirurgião plástico, na consulta, ele acaba percebendo a expectativa da paciente e ao exame clínico dele, se é possível ou não
oferecer a ela o resultado esperado. Porque há casos em que pode comprometer, arrumar uma coisa em detrimento de outra, né, doutor? Perfeito. Por isso, mais uma vez, o importante é procurar um profissional credenciado à sociedade. Estão me chamando aqui do controle geral? Pois não? Do jornalismo? Dá licença, doutor, um minutinho, porque o prefeito Orlando Morando vai anunciar pré-candidata a deputado estadual pelo PSDB, e a jornalista Gabi Tricânico, ela que está lá da equipe, está ao vivo para trazer as informações do evento. Gabi, é com você, querida. Boa noite, Darcy. Boa noite aos telespectadores do Show Mais desta quinta-feira. Estamos aqui em São Bernardo do Campo, onde daqui a pouquinho o PSDB de São Bernardo do Campo vai anunciar o seu candidato ou candidata a deputado estadual aqui do Grande ABC Paulista. Já estão presentes algumas autoridades, o presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, Rodrigo Cartola, que é do PSDB. Também estava votado para este cargo o pastor Zezinho, o vereador Marques, e também o vereador Alex Mil. Então, em alguns instantes, a gente volta ao vivo no J mais ABC, um anúncio deste candidato ou candidata do PSDB de São Bernardo do Campo. Eu sou a Gabi Tricânico, uma ótima noite para vocês. Ok, Gabi, obrigado pelas informações. Então, durante o nosso jornal, J mais ABC, que começa às 19 horas, hora oficial de Brasília, a Gabi vai entrar com intervenções informativas a respeito do lançamento da pré-candidatura da senhora Carla Morando. Vamos seguindo com o nosso convidado, o doutor Pedro Lozano, que é cirurgião plástico. Doutor, o quanto essa ciência progrediu nos últimos 10 anos? Muito, Darcio. A cirurgia plástica progrediu, os materiais médicos progrediram. Hoje nós temos muito mais materiais biocompatíveis, ou seja, que dão menos reação de corpo estranho ao organismo. Então, desde os fios de sutura, como os implantes, por exemplo, implantes de mama e outros tipos de implantes. A anestesia hoje é muito mais segura, né? Hoje, uma cirurgia eletiva, um paciente que tenha baixo risco, não tenha doença sistêmica, a chance de ele ter algum evento adverso é de 0,02%. Tá? Então, nada, praticamente. É um risco muito baixo. Então, a medicina, nas últimas 2 décadas, felizmente, para toda a população, evoluiu muito. Mas, paralelamente, o custo também aumentou. A gente fala muito dessas intervenções estéticas, gente, mas a gente se esquece, não é? Das centenas, infelizmente, de eventos, de desastres que acontecem, de atropelamentos, isso e aquilo, e a cirurgia plástica é chamada também, né, doutor? Sim. Então, a cirurgia plástica reparadora também aumentou muito, né, no Brasil, no último levantamento, decorrente principalmente do aumento da violência. Né? Então, o cirurgião plástico atua tanto na reparação de amputações, reintrodução de membros amputados, queimaduras. Né? Outra coisa que aumentou na população é a incidência de neoplasias malignas, do câncer. Então, o cirurgião plástico também ele é chamado para fazer reconstruções de mama, reconstruções de cabeça e pescoço, da parede torácica e assim por diante. Nesse exato momento, né, os cientistas estão debruçados em suas bancadas, com seus cadinhos, né, procurando o quê? O que a cirurgia plástica mais precisa para o futuro próximo? A cirurgia plástica precisa para o futuro próximo oferecer ainda mais segurança para os pacientes. Todos nós procuramos materiais mais biocompatíveis ainda para diminuir chance de efeitos adversos e cada vez mais procedimentos menos invasivos. Né? Eu acho que todo médico, não só como cirurgião plástico, como médico, isso é o ideal, de dar mais conforto e mais segurança ao paciente com o menor ônus possível. Nós gostaríamos que o senhor tranquilizasse as nossas amigas telespectadoras e, ao mesmo tempo, avisasse da importância dessa pesquisa que deve ser feita do profissional que vai ajudá-la, não é, num problema que, por acaso, você tenha, mas isso deve ser feito com todo o cuidado e com toda a sutileza, né, doutor? Perfeito. Então, a orientação que todo médico deve fornecer ao seu paciente antes de ser submetido a qualquer tipo de procedimento, estético ou não, procure um antecedente do seu médico. Entre no site do cremesp.org.br, pesquise o seu médico, veja se ele é especialista, se ele é apto a fazer o que ele está propondo. A partir daí, você vai, no caso de cirurgias estéticas, as únicas especialidades que estão autorizadas a fazer
procedimentos estéticos, são os cirurgiões plásticos e os dermatologistas, né? Então, entre na página da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é cirurgiaplástica.org.br, e pesquise o nome do seu médico. Dr. Pedro Lozano, cirurgião plástico, visitando o Show Mais. Obrigado, doutor Lozano. Obrigado, Darcio. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. Va bene, per ora è solo, una buonasera a tutti. È in italiano agora. Parliamo domani, bella, riposare in pace. E a frase final é de Jaqueline Batista. Preste atenção. Um corpo perfeito começa com bons pensamentos, autoestima elevada, amor e prazer nas coisas simples. Tchau, pessoal. Até amanhã.